Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar como gerar uma simbologia de círculos concêntricos no QGIS, trabalhando com duas variáveis em o mesmo mapa. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? E então vamos para o vídeo. Para gerar a simbologia de símbolos concêntricos, eu vou exemplificar com duas camadas do IBGE. Uma é da população residente do censo 2022, e aí eu vou pegar as capitais dos estados brasileiros, e outra tabela, essa aqui é a 4714, e outra tabela que é a 202, que também mostra a população residente, só que aí ela vai ter vários anos. Como você pode ver, tem de 1970 até 2010. Eu baixei de todos os anos, mas eu vou exemplificar só com 3 censos demográficos. E aqui, quando você escolhe a opção onde tem unidade territorial, tem como marcar visões territoriais e procurar pelas capitais. Município da capital, ele vai baixar só 27, porque eu quero fazer com as capitais. E eu estou me baseando nesse mapa, que é de círculos concêntricos com informação quantitativa no modo de implantação pontual, que é uma derivação do símbolos proporcionais. Só que esse mapa ele mostra com as cores quais são os censos e com o tamanho dessas bolas, né, desses círculos, o tamanho da população. A ideia é que a população, na medida que vai passando o censo, vai crescendo. Então, a cor creme vai ficando no meio e vai escurecendo à medida que vai passando os anos, porque teoricamente vai aumentando a população na capital, a não ser que a população diminua de um período para o outro, mas no geral tem um crescimento. Então, o que a gente vai fazer é meio que tentar simular algo parecido com esse, só que mais simplificado. Eu baixei as tabelas, elas estão aqui. Tenho essa tabela da população residente do ano de 2022 e também tenho outra tabela que só tem até 2010, que aí tem a população em cada censo. E depois eu criei uma tabela que é a soma das duas, só que só tem o que eu preciso para poder gerar o mapa, que é o geocódigo do município, que seria a capital, e o ano. Eu vou selecionar o ano de 70, 91 e 2022 para a gente exemplificar. E tenho que importar isso no QGIS. No QGIS eu já tenho uma camada de limites dos estados, só para ajudar a representação, e tem uma camada de municípios. Os dois eu já mostrei como baixar e também vai estar no link da descrição. Como nós vamos trabalhar com capitais, temos que possuir o shapefile de municípios. E agora eu vou importar aquela tabela CSV que eu gerei. Você pode fazer isso com outro exemplo. O importante é que as colunas tenham os valores de cada ano ou de cada censo nesse caso. Aqui nos 3 pontos, eu vou buscar o arquivo .csv e eu tenho que verificar em formato do arquivo a opção que separa cada uma das colunas. Neste exemplo aqui, a opção que separa é vírgula. Se eu desmarcar vírgula, ele não vai aparecer. Também deixa marcado em opções de gravação e separador decimal vírgula e esses outros dois. E vai ser sem geometria porque não tem coordenada. Então, verifique se as colunas estão separadas e se os números de população estão como inteiro, porque só vai funcionar se tiver como número. Se essa população estiver representada como texto, você tem que converter para número antes. Ou então, depois que importar, usando a calculadora de campo do QGIS. Vamos adicionar e fechar. Temos a população, o geocódigo das 27 capitais e temos também nas colunas os anos. Agora vamos clicar com o botão direito no BR Município, nas propriedades e fazer a união na aba Uniões. Clica no mais, unir a camada população capitais pelo geocódigo, que é
o único que identifica ao mesmo tempo as informações que estão na tabela e no shapefile. Em campo personalizado, você pode desmarcar, ok novamente. Se abrir a tabela de atributos, vão estar sendo representados os valores. Você pode até clicar 2 vezes para poder ele ordenar pelos valores dos censos. E vai verificar que a partir do 27 para cima, nós temos os valores de população. E agora vamos criar centroides, que seriam o centro geométrico do polígono, para representar isso por círculos concêntricos, que é a informação pontual. Selecionando os 27, você vai fechar e vir em vetor, geometria centroides. Vai escolher o BR municípios e aqui marcar apenas feições selecionadas. Eu vou salvar como GeoPackage, porque é preferência minha. E mapa círculos concêntricos, eu já tinha criado um GeoPackage, então vou colocar na frente V2. Salvar. E a camada vai ser população censos. Ok. Executar e fechar. Foram criados pontos. Eu posso já desmarcar, desfazer a seleção e desmarcar esses municípios e temos os pontos das capitais. Só verifica se tem algum ponto que está fora do local, como por exemplo esse aqui, de Vitória no Espírito Santo, está no local errado. Então a gente vai ter que aproximar. Deixa eu só conferir aqui onde é que está Vitória. E aí a gente vai ter que editar aqui população, clicando na opção de alternação e movendo para o lugar o ponto, para ele vir para cá. Nos demais casos, eu creio que está correto. Salva as edições e fecha, desmarca BR municípios, tira a seleção. Agora sim, nós temos o que é necessário para gerar a simbologia de círculos concêntricos. Vamos abrir a tabela de atributos. Temos aqui as informações. Tocantins não tinha informação em 70 e 80, então lá na tabela CSV, antes de importar, eu coloquei como null, porque se deixasse os traços que aparecem do IBGE, ele ia entender que todas as colunas são texto em vez de número. Então, deixe null, deixe sem dados para importar como número. Vamos escolher 70, 91 em 2022. Nesse mapa de referência, os censos estão com cores diferentes. E o tamanho se refere à população. Então, vamos duplicar essas camadas. Primeiro, duplica uma camada, botão direito, e renomeia. Vamos renomear para 1970. E aqui tem a população associada a 1970. Vamos duplicar novamente. Uma vai ser 1991. Eu vou escolher 3 para não ficar um vídeo muito longo. E duplicando 2022. Vamos começar com 2022, mas uma coisa que eu recomendo é você verificar qual é o valor máximo e mínimo total. Então, o mínimo provavelmente é o de 1970, que é o censo mais antigo, então tem a população menor. E a gente vê aqui que, dentre esses, se você clicar na seta, o menor é 36 mil. E se você selecionar 2022 e ver qual é o maior, temos aqui mais de 11 milhões de habitantes. Então, como a gente quer comparar um período com o outro, tem que padronizar as legendas. Por exemplo, a primeira classe seria até 100 mil, a segunda até 500 mil, a terceira 1 milhão e assim sucessivamente até chegar nesse 11 milhões que a gente pode arredondar para 12 milhões para caber o São Paulo. Então, você tem que decidir a quantidade de intervalos das classes que você vai usar, se vai usar 3, 2, 1, 5 ou mais. Sendo que eu já adianto que quanto mais classes, mais diferente vai ficar um censo do outro. Porque se você deixar com pouca classe,
Pode ser que não tenha modificação no tamanho do círculo por exemplo, 91 para 2022. Então, os círculos fiquem sobrepostos. O que a gente quer tentar ver é essa diferença do censo mais antigo para o mais atual. Eu fiz com 6. Vou começar aqui com 2022, vindo em simbologia, graduado e escolhendo 2022. Veja que ele está como número. Se o seu apareceu como texto, se o seu você importou como texto, nem vai aparecer aqui. O método é tamanho e eu vou escolher o tamanho de 2 a 20. Então, círculos de 20 são círculos de maior população. Aqui em modo eu vou escolher intervalo igual e em classe 6. Ele já vai gerar uma classe que ele mesmo separou em intervalos iguais, mas como eu tenho que comparar, deixa eu só aplicar aqui para você ver. Mas como eu tenho que comparar os censos, eu tenho que colocar valores padronizados. Então, vamos alterar esses valores. E aí, nas minhas contas, eu vi que colocando 6 classes e separando de 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, até chegar em 2 milhões, fica um resultado satisfatório. Você pode analisar melhor os seus dados para ver qual que é o intervalo adequado. Não é para fazer igual o meu, porque se você tiver um exemplo diferente, não vai funcionar. Pega o valor mínimo e máximo total e tenta dividir em classes, arredondando os valores. Classes mais ou menos homogêneas. Então, primeiro ele vai de 1 a 100 mil. Daí eu conto a quantidade de zeros. 1 mais 5 zeros. O segundo vai de 100 mil a 500 mil. Porque eu quis fazer assim, né? Para tentar ver essa diferença entre as classes. Próximo vai ser 1 milhão, então é 1 mais 6 zeros. Depois de 1 milhão para 5 milhões. 5 milhões para 10 milhões. Peraí, cancela. Ou melhor, 50 milhões. 50 mais 6 zeros. 50 milhões para 1 milhão nesse segundo. Nesse segundo, depois de 1 milhão, coloquei 5 milhões. E de 5 milhões, 10 milhões. Então, tá aumentando um pouco menos aqui. E de 10 milhões até 12 milhões que só tem para São Paulo. Agora vamos verificar se os valores aqui tá dando 20. Tem esses intervalos que você pode mudar também. Eu vou deixar padrão. Eu só vou alterar a cor. Seleciona tudo, botão direito, alterar a cor. Eu vou colocar uma cor mais puxando pro laranja. Só que um laranja mais
escuro, né? Já chegando no vermelho. Ok, então temos o nosso primeiro. Agora vamos fazer o mesmo para os demais. Graduado, 91, tamanho, 6 classes, intervalo igual. Vamos aplicar para você ver como ficaria. Só que a gente tem que comparar os valores, então aqui em tamanho vai ser do 2 ao 20. Fica de novo. A gente vai ter que fazer alterações nos valores. 0 a 100.000, 5 zeros. Deixa eu ver se eu coloquei uma a mais. Eu vou repetir o valor, então vou dar uma adiantada no vídeo. Vamos aplicar. Veja o que aconteceu. Como não tem valores acima de 10 milhões, no caso de São Paulo, não teve sobreposição do círculo de 91 com 2022. Mas no caso do Rio de Janeiro já teve sobreposição. Vamos fazer a alteração. Eu vou colocar uma cor um pouco mais clara, alterar a cor. Vou capturar essa cor aqui e vou deixar mais com a cor laranja. Agora vamos fazer para 1970. Ok, vamos alterar a cor, deixar uma cor mais clara. Vou capturar essa cor e alterar para uma cor de creme. Clicar em OK. Temos o nosso resultado e a gente pode fazer só uma pequena alteração para conseguir ver os círculos que estão abaixo do outro, porque eles estão no mesmo intervalo, colocando um pouquinho de transparência e também modificando a ordem dos símbolos. Vamos começar com 1970, aqui níveis de símbolos, na opção avançada. Você vai marcar, habilitar o nível de símbolos e vai dizer que ele vai começar a desenhar do círculo maior e vai desenhar por último o círculo menor. Então, o círculo menor vai ficar por cima. Basta que você comece do 0 ao 5, sendo que o número maior vai ficar no círculo menor. E aqui eu vou colocar 60% de transparência. Coloquei. Vamos fazer o mesmo para 1991. E no caso de 2022, a gente só precisa mexer mesmo na ordem dos símbolos. Não precisa colocar transparência porque não tem nada embaixo. Ok, então temos a nossa simbologia completada. Obviamente que não ficou igual a esse do crescimento das capitais, porque a gente está utilizando intervalos diferentes. Estamos trabalhando com 70, 91 e 2022. Quanto mais censos você colocar e mais intervalos você definir, mais você vai conseguir ver essa diferença. Aí é mexer no dado até chegar num resultado que você acha mais interessante. A gente consegue ver essa variação de quanto mais perto, né, da data atual o censo foi feito, maior é o valor da população nesse aqui de Goiás. Então, em 70, a gente tinha de 100 mil a 500 mil, que é essa segunda classe. Depois, em 90, a gente já passou para
a terceira classe, que é de 5 milhões para 10 milhões. E em 2022, a gente já está, vamos ver aqui, na quarta classe, que seria 1 milhão para 5 milhões. Já em outros casos, como em São Paulo, já em 70 ele alcançou o mesmo intervalo de 91, por isso que você não consegue ver os dois círculos sobrepostos, porque eles estão com o mesmo tamanho. Uma coisa que se poderia fazer é aumentar ou variar esses intervalos para ver essas diferenças. Basicamente, essa é a maneira de você trabalhar com círculos concêntricos, que são os círculos que têm o mesmo centro, trabalhando com duas variáveis, uma variável de cor e a variável de tamanho. Agora, o que você pode fazer, se quiser dar continuidade ao mapa, é trabalhar com as opções do compositor de impressão. É isso, chegamos ao final de mais um vídeo e até a próxima.